Você já se perguntou se Jesus, o homem mais influente de toda a história, chegou a ter uma esposa? Essa é uma das questões mais controversas e misteriosas que rondam o cristianismo há séculos. De teorias secretas a textos apócrifos, de especulações modernas a referências antigas, parece que essa pergunta nunca sai de cena. Nos próximos minutos, vou te revelar fatos e curiosidades surpreendentes que cercam esse mistério. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui nós desvendamos histórias e segredos que podem transformar o seu modo de enxergar o passado. E acredite, o que você vai descobrir agora pode mudar completamente o que você pensa sobre Jesus. Sei que para muitos, esse assunto parece até impossível. Afinal, como o Jesus retratado nos evangelhos poderia ter um relacionamento conjugal e, ao mesmo tempo, cumprir sua missão divina? Mas existe um detalhe que poucos mencionam. Nem todos os textos sobre Jesus foram incluídos na Bíblia que temos hoje, e alguns manuscritos antigos trazem informações que podem te deixar de queixo caído. Fique comigo até o final, porque eu vou mostrar de onde surgiram esses rumores sobre um possível casamento de Jesus, porque eles foram alimentados ao longo dos séculos e como a maioria dos estudiosos cristãos e historiadores aborda esse tema. Acredite, a resposta para essa pergunta pode ser muito mais profunda do que você imagina. Para entendermos a dimensão desse assunto, precisamos voltar cerca de 2000 anos, para o Oriente Médio do período do Segundo Templo, quando o povo judeu vivia sob o domínio do Império Romano. Naquela época, a maioria esmagadora dos homens judeus se casava e constituía família. O casamento era visto como algo natural, quase uma obrigação cultural. Logo, muitos se perguntam, se Jesus era judeu, por que ele não se casaria? Os 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são as nossas principais fontes sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, não mencionam nada sobre um casamento oficial. Pelo contrário, eles destacam seus milagres, sua pregação, seus discípulos e as mulheres que o acompanhavam como seguidoras fiéis. Mas foi justamente a presença dessas mulheres, em especial Maria Madalena, que desencadeou centenas de anos de especulação. Quem era, afinal, Maria Madalena? Por que ela aparece em momentos-chave, como aos pés da cruz e no túmulo vazio? A partir daí, surgiram teorias. Muitas delas fomentadas por textos apócrifos e evangelhos considerados gnósticos, escritos posterior ou paralelamente aos evangelhos tradicionais. Esses escritos muitas vezes trazem narrativas diferentes, ampliadas ou até místicas sobre a vida de Jesus. Nesse ponto, a grande dúvida aparece. Será que esses textos podem conter alguma verdade suprimida? Será que a igreja oficial escondeu algo do público? Você vê como um mistério se forma. De um lado, temos a tradição cristã, que afirma que Jesus não tinha esposa e que sua vida terrena era inteiramente dedicada à missão divina. Do outro, temos histórias, teorias e, em alguns casos, pura especulação, que tentam colocar Jesus em um papel de marido ou até de pai. Mas aqui vai uma promessa. Você vai descobrir o centro dessa questão e perceber que, mesmo sem uma esposa nos registros oficiais, Jesus nos deixou um legado de amor e relacionamento eterno que transcende qualquer aliança terrena. Agora pare um instante e se coloque no lugar dos discípulos de Jesus. Você presencia milagres, escuta parábolas que transformam vidas, vê pessoas sendo curadas, segue aquele homem que fala sobre o amor ao próximo, o perdão e a vida eterna. Pergunte-se, se Jesus tivesse uma esposa, isso seria importante para sua missão? Seria algo que, caso existisse, poderia afetar a mensagem central dele? Talvez fosse um fato relevante, ou talvez não. Imagine viver nessa época e assistir a tudo de perto.
diante de tantos momentos grandiosos, de tantos ensinamentos revolucionários, será que o casamento de Jesus deixaria de ser mencionado se fosse algo real? Ou será que era algo considerado comum demais, a ponto de não ganhar destaque? Se você estivesse ali, testemunhando cada passo do Messias, guardaria esse tipo de segredo ou o relataria às novas gerações? A resposta que a maioria dos historiadores e pesquisadores bíblicos dá, em consenso, é: não há evidência histórica ou bíblica de que Jesus tenha se casado. Os próprios evangelhos, que são fontes primárias sobre sua vida, não indicam qualquer relação conjugal. Quando falam sobre Maria Madalena ou outras seguidoras, descrevem-nas como discípulas, testemunhas oculares de milagres e até sustentadoras financeiras do ministério, mas nunca como esposas. Entretanto, a ausência de uma afirmação clara, Jesus não se casou, abre brechas para a especulação. Afinal, o silêncio também pode gerar todo tipo de narrativa. Algumas teorias populares surgiram em tempos recentes, especialmente após o surgimento de livros ficcionais como O Código da Vinci, e também a partir da interpretação de textos apócrifos, como o Evangelho de Filipe e o Evangelho de Maria. Em determinados trechos controversos, há menções a um companheirismo ou uma proximidade especial entre Jesus e Maria Madalena, o que alguns interpretam como indício de casamento. Contudo, grande parte dos estudiosos diz que esses textos foram escritos bem depois dos evangelhos canônicos, em um contexto muito influenciado pelo gnosticismo e outras correntes religiosas. Sofreram traduções e interpretações que podem distorcer o sentido original de termos como companheira ou discípula amada. Tem caráter simbólico e não necessariamente histórico, devendo ser lidos com cautela. O mais importante é perceber que, mesmo nesses documentos, não há uma afirmação categórica e inquestionável de que Jesus foi casado. Em geral, as passagens são fragmentadas ou simbólicas, sugerindo mais uma relação espiritual de proximidade do que um casamento formal. Mas então, por que esse tema continua tão vivo na cultura popular? Porque para muitos, pensar em Jesus como um homem comum pode torná-lo mais próximo de nós, enquanto para outros, coloca em jogo toda a teologia da divindade de Cristo. Há quem acredite que a Igreja Antiga quis esconder esses fatos para preservar a ideia de um Jesus totalmente focado em sua missão espiritual. No entanto, a visão tradicional do cristianismo e a maior parte das evidências apontam para o fato de que Jesus não precisava de um casamento terreno para ser pleno ou para exercer autoridade espiritual. Na perspectiva bíblica, ele já está num tipo de união, mas não uma união com uma única mulher, e sim com a igreja como um todo. Passagens como Efésios 5, 25, 27, que comparam o amor de Cristo pela igreja ao amor de um marido pela esposa, e Apocalipse 19, 7, 9, que apresenta a festa de casamento do Cordeiro, uma grande metáfora escatológica, reforçam essa ideia de que o verdadeiro casamento de Jesus é de natureza espiritual e universal, envolvendo todos aqueles que creem nele. Mas não é só isso. Existem também versões recentes do chamado Evangelho da Esposa de Jesus, um fragmento copta que foi apresentado ao público em 2012. Nele, há uma frase que, supostamente, indicaria que Jesus teria falado sobre sua esposa. Porém, após estudos detalhados, muitos especialistas apontaram que esse fragmento pode ter sido uma falsificação moderna ou, no mínimo, um texto não confiável. Se você quer saber mais sobre esses manuscritos apócrifos e outros documentos que não entraram no cânon bíblico, eu tenho um vídeo extra no canal onde eu mergulho de cabeça na história dos evangelhos gnósticos
e como eles influenciam certos mitos contemporâneos sobre Jesus. É um assunto riquíssimo que vai aprofundar ainda mais o seu conhecimento sobre os mistérios bíblicos e históricos. E assim chegamos ao coração do tema. Jesus teve uma esposa. A maioria das evidências históricas e teológicas aponta para o não. Até onde podemos verificar, nenhuma fonte confiável do primeiro século, nem mesmo as que foram consideradas apócrifas, trazem uma afirmação consistente de que Jesus se casou. No entanto, a questão continua a intrigar muita gente, seja por curiosidade, seja por uma busca em humanizar o Cristo, ou até mesmo por querer descobrir segredos ocultos na história. O ponto-chave é que, independente de qualquer teoria, Jesus é retratado como alguém que revolucionou o mundo, não apenas por seus feitos milagrosos, mas principalmente pela sua mensagem de amor, perdão e salvação. Ter ele sido ou não casado não diminui o legado que transformou e ainda transforma milhões de vidas. E você, o que pensa sobre tudo isso? Acredita que há motivos para crer que Jesus possa ter se casado ou concorda que a proposta do Novo Testamento e dos Evangelhos é enfatizar uma missão inteiramente focada na redenção da humanidade? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Eu quero muito saber como você enxerga esse tema. E não se esqueça, se gostou deste vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum dos próximos conteúdos em que continuamos a investigar temas polêmicos e fascinantes sobre a história e as Escrituras. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Fique à vontade para explorar outros vídeos do canal, especialmente aquele em que mergulhamos nos escritos apócrifos e em outras curiosidades sobre os primeiros séculos do cristianismo. Até o próximo vídeo.